O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. O ex-prefeito de Santo André, cidade do ABC Paulista, foi assassinado em 2002. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Um publicitário que sacudiu a política brasileira em 2005, durante as denúncias do mensalão. Marcos Valério foi condenado a mais de 50 anos de prisão por pagar propina a parlamentares que compunham a base de apoio do governo do ex-presidente Lula. Agora, o mesmo personagem está de volta e pode trazer mais uma peça para o Ministério Público esclarecer um crime que até hoje é controverso. O assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Em janeiro de 2002, Celso Daniel foi sequestrado depois de jantar na capital paulista, ao lado do empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Era ele quem dirigia o carro, que foi seguido pelos bandidos. Armados, eles conseguiram levar Celso Daniel. 2 dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado com 11 tiros, numa estrada de terra em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo. Celso Daniel era uma figura importante no partido e seria o coordenador da campanha do PT na eleição de 2002. Na época, Sombra passou a ser o principal suspeito. Ele teria planejado o assassinato porque o prefeito queria pôr um fim no esquema de cobrança de propinas de empresas de transporte em Santo André. Sombra sempre negou o crime e morreu de câncer em 2016. A polícia concluiu a investigação como crime comum e apontou como responsável uma quadrilha da região especializada em sequestros. A família de Celso Daniel nunca acreditou nessa versão. Um crime de mando, planejado, de uma espécie de máfia que se instalou na prefeitura. E aí isso precisa ser investigado. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O processo corre em segredo de justiça. A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito.